Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês o que? Adivinha? Língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. E eu quero lembrar aos nossos alunos do Classroom que lembrem de acompanhar essa aula que mais uma vez vamos falar sobre a redação do Enem. Você que quer prestar vestibular esse ano, quer tentar o Enem, preste atenção nessas aulas, capriche, tenho certeza que tudo vai dar certo. Depois que você assistiu toda essa aula, fez os exercícios com a professora, vai lá na atividade obrigatória, clica lá, responde e você gera a sua presença. Já se você é aluno, não tem acesso às plataformas do Classroom, não tem problema não. Você vai lá no seu colégio, no dia combinado, busca as atividades impressas, leva para casa, faz com muito capricho e dedicação e no dia combinado, você vai lá e devolve de novo para a secretaria. Combinado? Podemos começar a nossa aula de hoje? Vamos começar então? Vamos começar com os nossos objetivos. Quais são eles? Hoje nós vamos relembrar a redação do Enem do ano passado, de 2019. Vamos ler e analisar uma redação com nota 1000. Vamos identificar os elementos coesivos presentes neste texto e vamos estudar um pouco sobre a competência de número 4, que ela é uma das 5 competências que os corretores utilizam para corrigir a sua redação, ok? Já vamos começar com um quiz para esquentar. Quais são as partes de uma dissertação argumentativa, alunos? Vocês se lembram como que a redação argumentativa é dividida? O que tem que conter nela? A. Introdução, enredo e desenvolvimento. B. Introdução, desenvolvimento e conclusão. C. Desenvolvimento, enredo e conclusão. Ou letra D. Conclusão, tese e argumentos. Vamos lá então, responde rapidinho como que tem que ser dividida, o que tem que ter na nossa redação. Vamos lá então? Já já voltamos. E então, pessoal, quais são as partes de uma dissertação argumentativa? Letra B, introdução, desenvolvimento e conclusão. Começo, meio e fim, ok? Para relembrar, você lembra qual foi o tema da redação do Enem do ano passado, de 2019? Olha lá então. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegou bastante gente desprevenida esse tema, né? Vamos relembrar um pouquinho? Temos aqui uma redação nota 1000 da aluna Ana Clara Socha, de Brasília, Distrito Federal.
Vamos ler então a redação da Ana Clara. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Atividade 1. A estudante Ana Clara começa sua redação apontando um problema a respeito do acesso à cultura. Qual problema seria esse? Comprove com passagens do texto. Vamos lá então, a Ana Clara já começou ali a introdução dela apontando um problema. Que problema é esse? Vamos lá? Já já voltamos com a resposta. E então, qual problema será que a Ana Clara aponta para nós aqui logo na introdução do texto? Então, retirando, tem que ter quem comprovar com passagens do texto, não é mesmo? Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, a Ana Clara já começa nos apresentando um problema e no decorrer do texto, da redação, ela vai ter que trazer argumentos fortes para defender essa ideia. E lá no final, na conclusão, entrar com o quê? Com uma intervenção para essa ideia, para esse problema que ela encontrou agora. Ok? Vamos continuar? Continuando então a redação da Ana Clara. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias
do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Atividade 2. Qual a função do pronome essa no trecho do texto? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema? E aí? Por que a Ana Clara usou ali esse pronome essa? Qual foi a função neste contexto? Já já voltamos com a resposta. E então, qual é a função do pronome essa? Vamos descobrir? Então, olha ali. Qual a função do pronome essa no trecho do texto? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema? O pronome essa retoma a ideia anterior para que não seja necessário repeti-la. É aquela ideia, né, de você não ser repetitivo no seu texto, ficar falando a mesma coisa, dar volta, a volta, a volta e não chegar a lugar nenhum. Então, o pronome essa deixa o seu texto mais enxuto, mais compreensível. Muito importante saber como utilizá-la em uma redação, no caso aqui do Enem. Continuando a redação. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Atividade 3. Releia o trecho. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Neste parágrafo, o estudante faz uso de exemplos para justificar seus argumentos. Qual é o exemplo aqui que a estudante Ana Clara utilizou para justificar os argumentos dela? Vamos lá? Já voltamos com a resposta correta.
E então, qual exemplo será que a estudante Ana Clara utilizou? Vamos lá? Ana Clara utilizou o exemplo do enredo do livro Quarto de Despejo, de Ana Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de extrema pobreza, com impossibilidade de acesso a bens culturais. Então, Ana Clara foi esperta aqui, né? Ela trouxe ali os argumentos dela, que as pessoas de baixa renda não podem frequentar um cinema, um espaço cultural, o cinema aqui no caso, e trouxe ali um exemplo do livro Quarto de Despejo, que ela observou esse mesmo acontecimento no enredo da história. Ela foi muito esperta, deu credibilidade ao texto dela e trouxe como exemplo, ok? Continuando o texto. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Atividade 4. Identifique no trecho um conectivo utilizado pela estudante para fazer a ligação dos parágrafos. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Então, aqui a Ana Clara teve que ligar uma ideia à outra. Que conectivo, que termo será que a Ana Clara utilizou sem que você não ficasse perdido no texto dela? Essa função dos conectivos, ligar as ideias para quem está lendo saber do que está sendo falado. Pensar um pouquinho e logo voltamos com a resposta correta.
E então, qual será que foi o conectivo que a estudante utilizou aqui para fazer a ligação das ideias dentro da redação? Então, aqui nós temos o termo, temos a frase, desculpa. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Tem um conectivo aqui que faz a ligação das ideias. Qual seria ele? A estudante utilizou o além disso, olha lá. Além disso, então ela está retomando a ideia, ela está utilizando ali um conectivo para acrescentar algo a mais à ideia e faz a ligação. Isso é super importante, o pessoal que vai aí prestar o Enem. Olha lá as palavras-chave que vocês podem usar dentro da sua redação. Atividade 5. Como você já deve saber, ao final da redação deve haver uma solução para o problema apontado no início. Qual foi a solução encontrada por Ana Clara? Comprove com passagens do texto. Então, a Ana Clara, no início da redação dela, ela trouxe um problema para nós, que as pessoas de baixa renda não têm acesso, o quê? À cultura, e neste caso, o cinema, que faz parte do tema da redação, né? Aí ela fala o quê? Ela traz argumentos durante todo o desenvolvimento e no final, na conclusão, a Ana Clara, ela vai trazer aqui para nós o quê? Uma solução para esse problema das pessoas de baixa renda que não têm acesso ao cinema. Qual foi a solução que a Ana Clara trouxe no final do texto dela? Vamos lá? Logo, logo chegamos com a resposta correta. E então, descobriram qual foi a solução que a Ana Clara deu para o problema inicial? Vamos lá? Olha a solução que a Ana Clara deu.
que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, que essas salas têm que ter baixo custo ou melhor, que sejam gratuitas. Onde que ela sugere que sejam feitas? Nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças. Isso me fez lembrar de uma escola que eu trabalho na região metropolitana, municipal, que nós fazemos isso. Nós levamos nossos alunos uma vez ao ano, pelo menos, ou 2 vezes ao ano, uma vez em cada semestre, aos cinemas. E realmente, como faz diferença quando essas crianças vão ao cinema, têm acesso a essa cultura tão linda, tão rica que nós temos aqui, né? Então, Ana Clara defendeu o ponto de vista dela aqui no final, disse para que veio, né? Chegou com uma ideia lá na introdução e na conclusão ela deu o seu recado, ok? Atividade 6. Na competência 4, nós já vamos falar sobre isso. O corretor observa se o estudante demonstra conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Portanto, observará se os parágrafos da sua redação estão bem construídos e se há uma relação nítida entre eles. Retire do texto alguns elementos coesivos utilizados pela estudante que a ajudaram a ganhar os 200 pontos nessa competência. Então, como eu já havia falado para vocês, na redação do Enem, vocês têm 5 competências lá que o corretor utiliza. E cada competência vale de 0 a 200 pontos. 5 competências, sou muito boa na matemática, né? 1000 pontos. A competência 4 é essa. Ela quer saber se o aluno, se o estudante, ele consegue organizar o texto de uma forma que a pessoa leia, compreenda, se ele sabe utilizar ali os elementos coesivos, se ele consegue usar o conhecimento linguístico que ele obteve até então. Então, isso que eu quero saber de vocês. Será que a Ana Clara utilizou elementos coesivos? Ela soube como utilizá-los? Se ela utilizou, eu quero que vocês retirem do texto quais elementos, alguns pelo menos, dos elementos que ela utilizou, ok? Já já voltamos com a resposta.
E então, galera, competência de número 4. Quais termos será, quais foram os elementos coesivos que ajudaram a Ana Clara a abocanhar os 200 pontos aqui dessa competência? Olha lá então, só lembrando, na competência 4, o corretor observa se o estudante demonstra conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Portanto, observará se os parágrafos da sua redação estão bem construídos e se há uma relação nítida entre eles. Então, tem que fazer sentido quando a estudante troca de parágrafo, troca de ideia. Será que ela conseguiu fazer isso com maestria? Com certeza ela conseguiu, ela tirou 1000 nessa redação, né? Vamos então ali, retirar do texto alguns elementos utilizados pela estudante, que ajudaram ela a ganhar 200 pontos nessa competência. Então, a Ana Clara utilizou ali, o nesse sentido, paralelo a isso, dessa forma, além disso. Foram elementos coesivos que fizeram o texto da Ana Clara ter sentido, não ficarem ideias perdidas ali, parágrafos soltos, ideias soltas. Por isso a Ana Clara alcançou nota 1000 nessa redação. Não só por isso, mas nessa competência de número 4, a Ana Clara conseguiu abocanhar os 200 pontos tão sonhados pelos estudantes que fazem a redação do Enem. Olha só, já chegamos ao final da nossa aula. Pessoal, vocês lembram qual foi o tema da nossa aula de hoje? Aliás, vocês sabem sobre o que nós falamos durante toda a aula de hoje? Nós falamos sobre a redação do Enem, mas nós não trabalhamos como que essa redação deve ser construída, as partes, a gente citou, né? Mas aqui nós queremos saber mesmo o conhecimento linguístico do aluno que presta esse concurso, digamos assim, não é verdade? Se ele sabe escrever obedecendo todos os elementos coesivos, se ele sabe usar os conectivos, ligar uma ideia a outra, e nós percebemos, obviamente, que a Ana Clara conseguiu. Não é à toa que ela é uma redação nota 1000. E o que nós aprendemos mais nessa aula de hoje? Nós relembramos a redação do Enem do ano de 2019. Nós lemos e analisamos a redação da Ana Clara, que foi uma redação de nota 1000. Nós observamos os elementos coesivos, isso que eu acabei de falar para vocês, utilizados no texto. E nós estudamos também sobre a competência 4, que é aquela competência que trata de saber se o aluno sabe utilizar os elementos coesivos, se ele consegue conectar as ideias do texto. Claro que a Ana Clara conseguiu, né? Ela não deve estar assistindo, mas parabéns a ela, que conseguiu ali a nota 1000 na redação do Enem. Pessoal, chegamos então ao final da nossa aula de número 102. Na aula 101 começamos a falar sobre a redação do Enem e demos continuidade agora nessa aula 102. O Enem logo, logo está aí. Eu espero que vocês arrasem, assim como a Ana Clara, consiga os 1000 pontos tão sonhados. Tudo bem? Posso contar com vocês? Logo, logo nos vemos na nossa aula de número 103. Tchau, tchau!